Ceará Global 2020, o futuro em 360 graus. Um evento que trata de comércio exterior, investimento estrangeiro e cooperação internacional. É uma promoção e realização de Câmara Setorial de Comércio Exterior e Investimentos Estrangeiros e Câmara de Comércio Brasil-Portugal no Ceará. Patrocínio de ATESE, AECIP, APSV Advogados, Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, BF Fortship, Banco do Nordeste, Bugabu Studio, Café Santa Clara, FIEC, Quer, Sebrae Ceará, SP Combustíveis e Universidade de Fortaleza Unifor, Fundação Edson Queiroz. Com patrocínio de Secretaria de Turismo do Estado do Ceará. Apoio de Casa Azul Ventures, Elephant Coworking, Federação das Câmaras de Comércio Exterior, Instituto Brasil-África, Junta Comercial do Ceará, Mango Ventures, Observatório France, Trends CE, Vetor Marcas e Patentes, Winds for Future, apoio institucional de Apex Brasil, Fé Comércio Ceará e Complexo do PECEM, apoio tecnológico de Mob Telecom e Project TI, TAPE, organização de Prática Eventos e Move On, Mídia Partner, Grupo O Povo de Comunicação. Oi pessoal, meu nome é Marília Diniz, eu trabalho no Sebrae, sou analista da Unidade de Inovação e Sustentabilidade e venho trabalhando com startups aí nos últimos anos. Fui convidada aqui pelo um parceiro para a gente poder falar um pouco sobre validação aqui para vocês. E a gente trata, né, a validação aí em alguns aspectos. Eu preparei aqui uma apresentaçãozinha só para ajudar a gente aí a acompanhar esses principais aspectos. Vou compartilhar aqui a tela. Primeiro, o conceito básico, né, que é startup, você já deve ter visto aí durante a jornada de vocês, mas nunca é demais lembrar, né? Então, a startup é um grupo de pessoas, né, que está em busca de um modelo de negócio que seja repetível, escalável e que trabalhe em extrema incerteza. E aí, o momento da validação, ele ajuda muito a descobrir principalmente esse modelo de negócios, né? Que aí você pode se perguntar que é realmente uma das partes mais importantes da empresa, né? A startup, ela seja de qual natureza ela seja, ela vai precisar de ganhar dinheiro para se manter no mercado, né? Então, dentro disso, o que é que eu preciso fazer, né? Eu preciso criar valor, né? Observar meus clientes, entender meu cliente para gerar esse encaixe entre valor e a necessidade do cliente, né? Eu posso validar de duas formas. Eu posso validar o problema e eu posso validar a solução. O problema é aquilo o que a minha startup se destina a resolver. Muitos de nós, né, temos aí as ideias que vão salvar o mundo, né? A gente tem diariamente várias pessoas tendo as ideias que vão salvar o mundo. Mas a gente precisa entender, eu costumo brincar com isso, se vai salvar o meu mundo ou o mundo real, né? O mundo de todos nós. Então, assim, a gente entende que diariamente essas ideias surgem, mas eu preciso entender se esse é um problema real de todos. Depois que eu entendo se esse problema é um problema real, eu vou pensar, aí só depois é que eu vou pensar numa solução para resolver esse problema, né? E aí eu preciso validar essa solução. Então, a gente tem dois momentos de validação. Um do problema e o outro da solução. Preciso entender se o job to be done, né, que a gente chama, que é o que é que eu preciso fazer na minha startup, para que ela se destina, o que é que vai chamar a atenção do meu cliente, né? Esse momento eu vou validar ali na validação do problema. Eu vou ter esse entendimento na validação do problema. Então, a gente tem aí um método que é até científico, né?
que é de definir uma hipótese, definir qual experimento eu vou fazer, testar essa hipótese. Se eu validei essa hipótese, eu passo para uma próxima. Se não, eu defino uma nova hipótese, faço um experimento, testo hipótese. Isso vale, né, para vários experimentos aí científicos que você for lidar. Então, mas também tem o método realístico, né? Que, como é muito utilizado até no Vale do Silício, é sair do prédio. É sair do seu momento de interno, né? Você com você mesmo, você com seu time, e ir para a rua, conversar com as pessoas, validar, entender muito fortemente como esse problema, como essa dor que você está aí propondo resolver das pessoas acontece. Então, você pode validar de duas formas. Uma é entrevistando, conversando com as pessoas, que essa eu acho a melhor, né? E aí você pode tanto fazer isso presencialmente ou digitalmente agora na nossa realidade, mas nesse cara a cara, né, nessa conversa individual com uma pessoa, ou você pode fazer via formulário, né, via pesquisa aí online. Mas o método de cara a cara, de você ter uma conversa um a um com o seu potencial cliente, ele sempre será o mais importante, o mais interessante. Nesse método, né, nessa forma de conversar com as pessoas, além de validar a hipótese que você tem, né, que você instituiu, você pode, inclusive, gerar novas hipóteses, gerar novos pensamentos, entender outras realidades. Outro método de sair do prédio, ir para a rua, pesquisar, é ir para um local onde você consiga observar o teu potencial cliente interagindo com aquele problema que você está imaginando que vai resolver. Então, por exemplo, quando foi pensado no EasyTax, né, que é um aplicativo que fez muito sucesso e foi bem utilizado aqui no Brasil. O Thales, ele pôde ir para a rua e observar como que as pessoas chamavam táxi, como que era essa realidade das pessoas. Ele foi para uma rua movimentada e via pessoas apressadas, olhando para o relógio, dando a mão para os táxis, e os táxis não paravam, não conseguia ter esse retorno. Então, ele conseguiu fazer essa observação sem propriamente entrevistar as pessoas. E aí ele conseguiu tirar algumas percepções. Mas também ele foi para conversas, né, de um a um, com potenciais clientes, com amigos e com também os taxistas, que eram outro ponto importante no negócio dele. Então, sair do prédio sempre vai ser a melhor solução. Não adianta validar sentado em frente ao computador, pesquisando outras informações, outras dicas. Essa parte é importante, com certeza, mas ir para a rua, conversar com as pessoas, entender teu cliente, entender a dor dele e, importantíssimo, nunca vender o teu potencial produto. Lembra, você está ainda entendendo se isso é um problema. Você não tem uma solução para isso ainda. Então, por favor, numa validação, não venda o teu potencial futuro produto ou serviço. Não pergunte, mas se existisse uns... Não. Tenta entender como o cliente atua hoje e já atuou ou se relaciona com esse problema. Se ele paga para resolver esse problema, se ele pagar para resolver esse problema, ó, já é uma validação muito bacana. E aí, o que de diferente você pode fazer para ajudar esse cliente nessa rotina dele com esse problema, tá? Então, aí muitas pessoas perguntam, né? Quantas pesquisas eu preciso fazer? Quanto for necessário, o quanto mais possível. Mas se for essas perguntas, essas entrevistas que eu comentei, de um a um, de você estar ali do lado do cliente, conversando com ele, né, entendendo muito bem como é que ele funciona, vamos dizer que umas 10, 15 pesquisas dessas sejam aí um número bacana. Menos que isso, não é recomendável, né? E aí também não adianta você querer aquele tapinho nas costas
nossa, tá muito bom, é isso mesmo, esse problema, oh meu Deus, durante essa validação. Você vai querer e você vai esperar que o cliente te fale a real. Se ele achar que aquilo não é um problema, que o que você está planejando não tem o mínimo de sentido, é massa que ele te diga isso. E aí você vai explorar os porquês. Sabe criança com 2, 3 anos que fica perguntando, mas por quê? Mas por quê? Eu tenho um irmão, né? Mais novo que na fase dele dos porquês, em uma frase podia gerar até 10, 15 porquês. Então, tenta voltar um pouco a ser essa criança curiosa e explora o que o teu cliente pode te dizer, né? O que esse cliente pode te entregar de informação. Nesse momento, você está aqui para aprender. Se você pensa que você sabe alguma coisa sobre esse problema, tenta deixar esse conhecimento um pouquinho de lado. Lógico que ele vai te ajudar a formular as perguntas, ele vai te ajudar a explorar melhor a fala do cliente, mas tenta deixar as tuas certezas um pouco de lado e olhar esse problema pelo viés ou pela visão, né, do cliente que você está conversando. Então, explora isso, tá? E aí, quanto mais você fizer isso, mais insights, mais conhecimento e mais chances de você encaminhar essa validação do problema melhor, tá? Então, é isso. Bom, eu validei isso com o cliente, ok, meu problema está validado, eu já estou partindo para uma solução e tudo mais, pronto, nunca mais eu vou fazer isso da minha vida. Esquece. O ciclo da startup é sempre, sempre, sempre. Tem uma hipótese de problema e tem uma hipótese de solução e eu vou estar validando isso o tempo todo. Esses desafios, eles vão mudando, né, conforme a evolução da startup, claro, mas uma startup sempre vai estar validando uma hipótese de problema e uma potencial solução para aquilo. Então, isso vai estar com a sua startup ou com o seu negócio daqui para frente sempre, tá? E aí, nossa, cortou aqui um pouquinho, mas era para ser MVP, né? Quando eu valido o meu problema, né, eu entendi, ok, depois eu vou passar para vocês algumas ferramentas que vão poder ajudar vocês nesses momentos, né? Então, eu entendi, ok, realmente é um problema, e agora eu preciso validar se essa solução, né, uma solução que eu estou pensando, vai ser viável. O que eu posso fazer? O próximo passo é você construir um mínimo produto viável, que é o MVP, e cortou aqui um pouco na apresentação, mas existem várias, nossa, uma infinidade de formas de fazer MVP. Eu trouxe aqui algumas, mas, por exemplo, um produto funcionando. E aí você pode entregar isso para o cliente como um mágico de Oz, que aí é uma técnica de você fazer tudo na mão, mas para o cliente vai parecer que está sendo tudo automatizado, né? E o concierge, que é você fazer na mão mesmo e o cliente saber que você está fazendo na mão. Mas o MVP, só voltando um pouquinho aqui, que eu pulei, né? O MVP, ele para que ele serve, né? Eu vou entregar o valor da minha startup, porque aquele job to be done que eu levantei e validei lá no meu problema, aquele valor principal, aquele, né, o core, o coração que a gente chama da minha empresa, eu vou tentar entregar para o meu cliente num produto mínimo, né, e que eu consiga validar se aquela solução vai ser a melhor para o meu cliente ou não, tá? Então, por exemplo, ainda no exemplo da EasyTax, né, ele poderia fazer, né, o Thales, essa integração, né, ter um grupo de pessoas que estariam interessadas, que sempre pegariam táxi, e aí ele já tem um grupo de taxistas onde ele acompanhasse onde aqueles taxistas estão e ele facilitasse já a interação dessa pessoa que precisa do táxi e do taxista, para que aquelas barreiras que a gente sabe que existiam, que era eu tenho que ir para a rua, eu tenho que ligar para uma central de atendimento, ou eu tenho que pagar com dinheiro, enfim.
fossem vencidas. Então, o MVP, para eu dar um exemplo melhor, se eu quero construir um carro, que o objetivo do carro é transportar uma pessoa de um canto, né, de um ponto A para um ponto B, eu não vou construir o chassi do carro como MVP de carro. Eu vou talvez... Porque um chassi sozinho, sem motor, eu não consigo ir para canto nenhum com ele, né? Mas talvez um skate ou um carrinho de rolemã, né? Eu já consigo transportar a pessoa de um ponto A para um ponto B, que é o meu valor principal. Ele ainda não está no modelo, né? No desenho, do jeito que eu quero, do jeito que eu imagino que vai ser um carro. Mas ele já entrega aquele valor para a pessoa. E aí você pode fazer isso, né? Tendo esses formatos que eu coloquei aqui na tela. Isso são muito poucos, mas você pode fazer vários outros. Então, você pode fazer com que o cliente imagine que você tá tudo automatizado, mas, na verdade, você está com uma planilha de Excel fazendo isso tudo por trás na mão, como, por exemplo, o pessoal da Max Milhas fazia no começo. A Max Milhas é um site de compra e venda de passagem aérea através de milhas, né? Então, no começo, eles tinham uma planilha de pessoas que queriam vender milhas e tinha uma landing pagezinha onde as pessoas colocavam o desejo delas de comprar passagens. E aí ele ia pesquisar na mão, usava a planilha, fazia tudo por trás, tudo na mão, e mandava e-mails parecendo e-mails automatizados e tudo mais, para os clientes pensarem que aquilo já era um site funcionando. Por que a gente faz isso? Porque startup tem a premissa de pouco dinheiro. Então, se eu preciso entender se aquilo funciona, eu não vou gastar um dinheiro todo para programar todo um site para depois entender que aquilo não está funcionando, que o cliente não tem aquele interesse. Segundo, porque nesse processo de construção manual que você vai fazendo aos poucos, que você vai sofrendo literalmente para aquilo dar certo, você, mais uma vez, aprende muito. E aprendendo muito, vai te ajudar a construir a tua ferramenta de uma maneira mais usual, de uma maneira mais bacana, ok? Então, dá uma pesquisada, que eu trouxe bem poucas opções, né, de MVP, mas dá uma pesquisada que você acha muita coisa na internet sobre esse assunto. E aí eu trouxe algumas ferramentas para ajudar vocês nesses desafios que eu coloquei aqui. A primeira é o Canvas, né, da proposta de valor. Eu acho que muita gente já deve conhecer o BMC, né, que é o Business Model Canvas, e que a parte principal dele é a proposta de valor. E a proposta de valor, ela está muito ligada com o teu modelo de negócio, com o que você quer entregar, com o job to be done da tua startup. E aí, a proposta de valor, como é tão importante, ela foi criada um Canvas, né, pelo mesmo autor do BMC, só para a proposta de valor. Então, você pode começar a entender o job to be done da tua empresa, a tua proposta de valor, através desse Canvas. E aí você vai depois validar se essa é realmente uma dor, se essa é realmente uma coisa importante para o teu público-alvo. Outra ferramenta é o quadro de validação de hipóteses, né? Você coloca, né, algumas hipóteses que você está colocando aqui e você vai subir para essa parte aqui, a hipótese, você vai fazendo as validações e, se você precisar, você vai pivotar. Mais uma palavrinha aí para a gente entender, pivotar e mudar, né? Dar um novo destino, pensar de uma forma diferente, ou quebrar tudo aquilo que você tinha pensado, né? E montar algo novo. E aí você vai pivotando e vai tentando validar. Se você validar, você coloca aqui nas validadas. Se realmente não for aquilo, você também coloca aqui para você saber e não voltar para aquela hipótese, ok? Tem duas ferramentas também bacanas que são de parceiros que eu considero muito, que é a Darwin Startups. E aí também você pode procurar a nova vertente, né, da Darwin, que é a Origem. Eles estão trabalhando exatamente nesse momento de início, né, que a gente chama de early stage, e eles estão com várias ferramentas, várias informações, conteúdos e tudo mais. Então, origem.io
eu peguei essas duas ferramentas deles, que é a matriz TPA, né? Que aqui você vai poder delimitar qual segmento que você vai atuar, né? Então, fazendo aqui algumas contas, você vai dando pontuação para tamanho do segmento, para se tem ou se não tem muito dinheiro para pagar pela aquela dor que você imagina, né? E se você vai conseguir acessar as pessoas, né? Você vai dando ponto, vai multiplicando e vai ranqueando ali os segmentos se você ainda não conseguiu decidir em que segmento você quer atuar. Outra matriz é essa aqui, que você vai validando aí as suas hipóteses, né? Se já são certezas, se são suposições, ou se você tem dúvidas, você vai fazendo esse fluxo aqui e colocando aí essas suas hipóteses aí dentro dessa matriz. Aqui tem alguns sites que são interessantes, você vai conseguir fazer landing pages, entender aí, fazer analytics do teu negócio, entender um pouco sobre os leads e tudo mais. Tem algumas ferramentas aí que são gratuitas, que estão na internet, que você pode usar. Era isso, um workshopzinho rápido, mas que vocês possam entender que é de extrema importância esse momento. Não passem para a solução, não pensem em vender a solução sem antes entender se esse problema que vocês imaginam que seja um problema realmente é um problema. E outra, para o resto da vida de vocês como negócio, se apaixonem pelo problema que vocês querem resolver e não pela solução que vocês criarem. Beleza? Bom, é isso. Obrigada pelo convite. Sucesso na jornada. Qualquer coisa, a gente está à disposição.